Queridos, vamos à palavra de Deus? Hoje eu compartilho com vocês a primeira carta de Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, a partir do verso 13. Como o texto é extenso, eu vou explicar a partir do momento em que eu for lendo, eu já vou explicando, tá? Capítulo 1, verso 13 diz o seguinte: portanto, estejam prontos para agir. O que isso quer dizer? O que o apóstolo Pedro quis dizer com isso? O cristão deve estar sempre em estado de alerta, porque não sabemos o tempo nem a hora. E nós devemos viver como imitadores de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos estar preparados. O mundo clama por Deus, as pessoas estão desesperadas. Então nós temos que ter sempre uma boa palavra, e não é a nossa. Não é o nosso entendimento que vai salvar, porque a boa palavra vem sempre de Deus. Tenha sempre algo de Cristo para compartilhar. Continuem alertas e ponham toda a esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Uma bênção será dada a nós quando Jesus Cristo for revelado. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Faça uma oração, clame a Deus e leia a palavra. Você saberá quando Cristo foi revelado a você. Você saberá quando Cristo está falando com você. A resposta é clara. Então, nós temos que estar atentos, alertas e colocando a nossa esperança que essa palavra viva, que é Jesus, vai nos trazer a resposta que precisamos. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que tinham quando eram ignorantes. Então aqui a Bíblia diz, a gente não pode voltar à velha vida. A velha criatura está morta. Nós somos novas criaturas. A nova criatura não pode ser dominada pelos mesmos desejos da velha criatura. Naquele tempo nós éramos ignorantes. Não tínhamos conhecimento do sacrifício de Jesus, mas hoje temos. Esses desejos, o pecado não pode mais nos dominar. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, vivam em santidade, vivam de acordo com a palavra. Quando oram a Deus, vocês chamam o Pai de vocês. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada uma tem feito. Bom, quando a gente ora, a gente chama Deus de Pai, não chama? E aqui ele diz que Deus é Pai, que julga as pessoas com igualdade de acordo com o que cada uma tem feito. Então, durante o resto da vida de vocês, tenham respeito por Ele. A Bíblia pede aqui, através do apóstolo Pedro, que sejamos obedientes a Deus e que respeitemos o Senhor enquanto vivermos aqui. Devemos honrar Ele, como devemos honrar os nossos pais aqui na terra. Todos nós temos um pai e mãe. Você pode não ter conhecido seu pai pode ter te abandonado, sua mãe pode ser uma pessoa que não te tratou como deveria ter te tratado, pode ter te abandonado, mas sejam quem forem, ou sejam quem tenham sido, a palavra de Deus nos ensina que devemos honrar os nossos pais. Ela não diz que devemos honrar os nossos pais se eles forem bons, se eles nos presentearem, se eles nos educarem, não. Ela diz, honre teu pai e tua mãe. Eu vejo muitos filhos falando mal dos pais. Provérbios 20 diz, aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a sua luz se apagará nas mais densas trevas. Isso é muito sério. Agora, se devemos honrar o pai e a mãe mortal aqui da terra, o que devemos a Deus, que é o nosso Pai Celestial? Vocês sabem
o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram de seus antepassados. Então, por causa do pecado de Adão, nós herdamos o quê? A morte. Mas Jesus veio para nos livrar dessa morte eterna. E ele diz aqui que não foi um preço como qualquer coisa que perde o valor. Não foi um preço como alguma coisa que perde o valor, como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo. Então, se nós acompanhássemos a bolsa de valores, veríamos que o preço do ouro, o preço da prata, um momento ou outro oscila. O de Jesus, o sangue de Jesus, não. Ninguém, nenhum tesouro pode superar o preço derramado na cruz, o sangue derramado na cruz. Ninguém pode comprar com bens materiais isso. Ela diz aqui que ele era como um cordeiro sem defeito e sem mancha, que foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e revelado nestes últimos dias em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé de vocês está firmada em Deus. Então, agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, que é a palavra, e já têm amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, não como de pais mortais. Como dizem as Escrituras, todos os seres humanos são como a erva do campo. A grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Até aqui a palavra de Deus, até aqui o capítulo 1 de Pedro. 1 Pedro. Ou melhor, da primeira carta de Pedro. Então, o que o apóstolo Pedro faz aqui é nos chamar a uma vida santa. Não é? Ele nos encoraja a suportarmos as provações e a vivermos alegres, mesmo em meio à tribulação, ao sofrimento, por causa da nova vida que Deus nos deu, do sangue que foi derramado na cruz. Então, o sofrimento vai testando a nossa fé e a gente vai sendo aperfeiçoado. Então, Deus hoje nos chama para vivermos como reis e sacerdotes, estarmos na presença dele como sacerdotes e como reis, palavra que não volta vazia, palavra que tem poder, é sim ou não, e o que passar disso vem do maligno. Nada de ficar em cima do muro, nada de ser morno, ou é quente ou é frio. Você tem o direito de não aceitar Jesus como Senhor. Você tem o direito de não obedecer, não honrar seus pais. Você tem o direito de fazer o que você quiser, você é livre, ele te deu essa liberdade, quem sou eu para contestar? Mas aqui a palavra diz que aqueles que rejeitam Jesus, que é a pedra principal do alicerce, tropeçarão. Ah, Fátima, mas eu sempre vivi bem sem Jesus. Sim, eu creio que pelas misericórdias dele, muitos vivem, mesmo rejeitando Jesus. Mas o que diz aqui? Ele nunca vai julgar mal as pessoas, ele ama todos, ele é misericordioso, sim. Jesus veio sem defeito, sem mancha, para nos libertar, para nos dar a chance de sermos julgados, né? Ao invés de sermos condenados eternamente. Mas olha o que ele diz: julgo as pessoas com igualdade, todos são julgados pela mesma lei, mas cada um é julgado de acordo com aquilo que faz. Então, o direito de ser julgado de forma igualitária existe. Mas como Deus, que é justo, vai julgar um de um jeito e o outro da mesma maneira, se eles tiveram atitudes diferentes. Então, ele nos chama à conciliação com Deus e a uma vida santa. Depende de nós querermos isso ou não. Que aprendamos com ele.